Tiago Carvalho nunca imaginou que o som mais alto da sua casa silenciosa seria o próprio pensamento. Desde o acidente, tudo parecia ecoar. O quarto vazio, o corredor longo demais, o relógio da sala marcando horas que não passavam. Viúvo havia poucos meses, ele agora era pai solo de Alice, uma bebê de apenas 11 meses. Uma bebê que sobrevivera ao acidente, mas não saíra ilesa. Os médicos foram diretos, frios até. As lesões na coluna são irreversíveis, ela não vai andar. Tiago ouviu aquilo como se alguém tivesse desligado o mundo. Ele ainda se recusava a aceitar, mas toda manhã, ao pegar a filha no colo e sentir o corpinho frágil, pesado demais para uma criança tão pequena, a esperança sangrava um pouco mais. Alice quase não chorava. O que para qualquer pai seria um alívio, para Tiago era um medo. A quinta faxineira havia pedido demissão na semana anterior. Não consigo lidar com criança especial, disse, evitando olhar nos olhos dele. As outras tinham usado desculpas diferentes, mas o resultado era sempre o mesmo: abandono. Foi numa terça-feira nublada que a campainha tocou novamente. Uma jovem magra, de jeans simples e blusa branca, estava do outro lado do portão. Vim pela vaga de faxineira. Lívia Martins, 20 e poucos anos, olhar firme, voz calma demais para quem precisava daquele emprego. Tiago explicou tudo. O acidente, a paralisia, a rotina pesada, as desistências. Ela ouviu em silêncio. Depois pediu para ver a bebê. No quarto, Alice estava acordada, encarando o teto. Lívia se aproximou devagar, sorriu e falou baixinho: "Oi, princesa." Para surpresa de Tiago, Alice sorriu de volta. "Eu aceito o trabalho", Lívia disse. "Quando posso começar?" Naquela noite, Tiago não dormiu. Não era desconfiança, era medo. Às 3 da madrugada, ele abriu o notebook e tomou uma decisão que mudaria tudo. Comprou 6 microcâmeras, discretas, quase invisíveis. Sala, cozinha, quarto de Alice. Todos os lugares. "É só para proteger minha filha", repetiu para si mesmo. Mas no fundo, Tiago ainda não sabia que aquelas câmeras não iriam revelar um perigo, iriam revelar um milagre. As câmeras chegaram na sexta-feira, pequenas, discretas, do tamanho de uma moeda. Tiago passou a madrugada instalando cada uma, enquanto Alice dormia no berço, respirando leve, alheia a tudo. Uma no relógio da sala, outra no ventilador da cozinha, a terceira escondida no abajur do quarto dela. Quando terminou, sentou no sofá escuro, celular na mão, olhando para a casa como quem olha para um campo minado. "Agora ela está segura", murmurou. Ou talvez estivesse tentando convencer a si mesmo. Na segunda-feira cedo, Tiago saiu para o escritório, mas sua mente não ficou lá. Às 8h12, o celular vibrou. Lívia havia chegado. Ela entrou com a chave que ele entregara dias antes. Guardou a bolsa, prendeu o cabelo num rabo de cavalo simples, vestiu luvas. Começou a limpar. Nada de estranho, nada fora do normal. Por alguns minutos, Tiago quase fechou o aplicativo. Quase. Então Alice começou a chorar. O coração dele disparou. Pela tela, viu Lívia largar tudo e correr para o quarto. Pegou a bebê no colo com cuidado, trocou a fralda, falou baixo, com calma. Nada errado. Mas em vez de colocá-la de volta no berço, Lívia fez algo inesperado. Levou Alice para a sala. Estendeu no chão um tapete colorido que Tiago havia comprado meses antes e nunca usara. Deitou Alice de bruços sobre ele. Tiago prendeu a respiração. Nenhum médico havia sugerido aquilo, mas Lívia parecia absolutamente segura. Ela se deitou no chão, na altura dos olhos da bebê, e começou a conversar. Sem voz infantilizada, sem exageros. "Vamos brincar um pouquinho, princesa?" Pegou um ursinho e colocou alguns centímetros à frente de Alice. "Você consegue, tenta para mim." Alice esticou os bracinhos. Falhou. Tentou de novo. Falhou outra vez. Tiago sentiu o estômago revirar. Mas Lívia não desistiu. Aproximava o brinquedo, depois afastava, incentivava, sorria, esperava. Aquilo não era brincadeira, era exercício. Ela começou a massagear as perninhas da bebê, movimentos circulares, cuidadosos.
Dobrou os joelhinhos com delicadeza, cantando uma música baixa, antiga, que Tiago não reconhecia. E então aconteceu. Alice riu. Não um sorriso leve, uma gargalhada verdadeira, daquelas que fazem o peito vibrar. Tiago derrubou o café sobre a mesa do escritório. Ele não ouvia aquela risada desde antes do acidente. E pela primeira vez em meses, sentiu algo diferente do medo. Sentiu esperança. Mas ainda não sabia que aquilo era só o começo. Tiago passou o resto do dia com o aplicativo aberto. Não trabalhou, não respondeu e-mails, não participou da reunião que ele mesmo havia marcado. A tela do celular virou uma janela para algo que ele não conseguia explicar. Lívia repetiu aquela rotina várias vezes ao longo do dia. Nada era aleatório. Cada brinquedo tinha uma função, cada música um motivo, cada movimento um propósito. Ela nunca forçava Alice, nunca apressava. Esperava o tempo da bebê, como se soubesse. Soubesse exatamente até onde podia ir. À tarde, Lívia improvisou espelhos com tampas de panela. Fez caretas, cantou, bateu palmas. Alice ria tanto que soluçava, e então fez algo que partiu Tiago ao meio. Alice estendeu os bracinhos para cima. Queria colo. Lívia pegou a bebê com naturalidade, como se aquilo fosse a coisa mais óbvia do mundo. Alice encostou a cabecinha no ombro dela e fechou os olhos, relaxada, segura, confiando. Tiago desligou o celular com as mãos trêmulas. Isso não é normal, sussurrou. Nos dias seguintes, ele passou a assistir às gravações religiosamente, não mais por vigilância, mas por necessidade. Os movimentos de Lívia eram precisos demais, técnicos demais. A forma como posicionava o corpo da bebê, como estimulava os reflexos, como massageava músculos específicos, aquilo não vinha só de instinto. Na quinta-feira à noite, Tiago abriu o notebook e digitou o nome completo que constava nos documentos. Lívia Martins Silva. O coração dele disparou. Havia um perfil antigo no LinkedIn. Estudante de fisioterapia, Universidade Federal de São Paulo. Último ano. 3 anos atrás. Depois, nada. O rastro digital simplesmente parava. Por que alguém com essa formação estaria trabalhando como faxineira? Ele pensou em voz alta. Na sexta-feira, saiu do escritório mais cedo. Quando chegou em casa, encontrou Lívia sentada no sofá com Alice dormindo em seu colo. A bebê estava agarrada à blusa dela, como se tivesse medo de cair. A cena parecia errada. Não errada de ruim, errada de intensa, como mãe e filha. Senhor Tiago, não esperava o senhor tão cedo, Lívia disse surpresa. Precisamos conversar, ele respondeu, sério. Ela ficou tensa imediatamente. Por que você não me contou que estudou fisioterapia? A cor sumiu do rosto dela. Lívia olhou para Alice como se buscasse coragem, e então uma lágrima caiu. Porque se eu tivesse contado, o senhor não teria me contratado. O silêncio pesou. E por que mesmo assim veio? Ela respirou fundo. Porque eu reconheci sua filha no primeiro segundo em que a vi. Tiago sentiu o chão se mover sob os pés, e ainda não sabia que aquela resposta mudaria tudo. Lívia demorou alguns segundos para responder. O silêncio na sala era pesado. Alice dormia em seu colo, alheia à atenção, respirando tranquila, como se aquele fosse exatamente o lugar onde deveria estar. Eu abandonei a faculdade, Lívia disse enfim com a voz baixa. Não me formei. Tiago franziu a testa. Por quê? Ela fechou os olhos por um instante, como quem revisita um lugar doloroso demais. Meus pais morreram, falou. Foram assaltados voltando para casa. Um tiro. Os dois. Tiago sentiu um nó no peito. Eu estava no último semestre. Tentei continuar, trabalhar de dia e estudar à noite, mas não consegui. Tive que escolher entre comer e me formar. Ela fez uma pausa, apertou Alice com cuidado, como se a bebê fosse sua âncora. E não foi só isso. Lívia respirou fundo. Eu tinha um irmão, Gabriel. Ele nasceu com paralisia cerebral. Viveu só 3 anos, mas foram os 3 anos mais importantes da minha vida. Os olhos dela se encheram de lágrimas.
Fui eu quem cuidou dele. Aprendi tudo antes mesmo da faculdade. Massagem, estímulo, exercícios. Minha mãe trabalhava o dia todo. Gabriel era meu mundo. Tiago engoliu seco. Quando ele morreu, eu senti que tinha falhado. A voz dela falhou pela primeira vez. Quando vi seu anúncio falando de uma bebê paralisada, eu soube que precisava vir. Não pelo dinheiro, mas porque talvez eu pudesse fazer diferente dessa vez. Ela olhou para Alice com uma ternura que doía de ver. Eu não consegui salvar meu irmão, mas talvez eu possa ajudar sua filha. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era desconfortável, era revelador. Tiago olhou para Alice dormindo, completamente entregue àquela mulher. A confiança, a paz. Você não está aqui por acaso, ele disse mais para si mesmo do que para ela. Lívia assentiu lentamente. Não, eu estou aqui porque Alice precisa de mim. Ela hesitou. E talvez eu também precise dela. Naquele instante, Tiago percebeu algo que o assustou profundamente. Ele não estava apenas aliviado, não estava apenas grato. Ele estava se sentindo ligado, como se aquela casa, antes tão vazia, estivesse começando a respirar outra vez. Mas havia um segredo entre eles, um segredo que queimava no bolso de Tiago como uma brasa. As câmeras. E ele ainda não sabia do preço que teria que pagar por escondê-las. Depois daquela conversa, algo mudou dentro da casa. Nada foi dito em voz alta, mas tudo ficou diferente. Lívia continuou chegando cedo, saía no mesmo horário, cumpria cada tarefa como sempre. Mas agora, Tiago não via apenas uma funcionária. Via alguém que entendia sua filha e sua dor. As câmeras continuavam ligadas, só que Tiago já não assistia por vigilância. Assistia para ver. Via Alice se arrastar pelo tapete usando os bracinhos, determinada. Via Lívia comemorar cada pequeno avanço como se fosse uma conquista. Vitória olímpica. Via a bebê reagir à voz dela antes mesmo de vê-la entrar no cômodo. Em 4 semanas, Alice era outra criança. Já não ficava apática no berço. Batucava brinquedos, ria alto, se arrastava pela sala inteira deixando marcas invisíveis de esperança pelo chão. Mas o que mais mexia com Tiago não era o progresso físico, era o vínculo. Alice não queria dormir sem Lívia por perto. Quando ouvia a porta se abrir, virava o rostinho na direção do som. E, numa tarde silenciosa de terça-feira, aconteceu. Lívia pegou a bolsa para ir embora. Alice viu. O choro que veio em seguida não era comum. Não era fome, não era dor, era desespero. A bebê se arrastou pelo chão com esforço, os bracinhos tremendo, o rosto molhado de lágrimas. Mamãe, mamãe! A palavra saiu clara, forte, inconfundível. Tiago congelou. Lívia largou a bolsa e caiu de joelhos no chão. Pegou Alice no colo imediatamente. A bebê se agarrou a ela como se tivesse medo de que desaparecesse. Enterrou o rosto no pescoço dela, soluçando. Calma, princesa. Mamãe tá aqui. Lívia sussurrou, chorando também. Tiago sentiu o peito apertar. Ela te ama, ele disse, a voz rouca. Como filha ama mãe. Lívia levantou o olhar, sem saber o que responder. Daquele dia em diante, pequenos gestos começaram a surgir. Bilhetes deixados na cozinha. Obrigado por cuidar tão bem dela. Depois, um livro de fisioterapia infantil que Lívia havia comentado querer ler. Um cachecol para os dias frios. Chocolates. Ela retribuía com marmitas prontas, jantares simples, cuidado silencioso. Tiago começou a sair mais cedo do trabalho, inventava desculpas, mas a verdade era uma só. Ele precisava estar ali. E, numa noite qualquer, assistindo a uma gravação antiga de Lívia fazendo Alice rir, ele sentiu algo que não sentia desde antes da morte da esposa. Não era só gratidão, não era só a admiração, era vontade de estar perto, de tocar, de ouvir a voz dela sem ser por uma tela. Tiago fechou o aplicativo, assustado. Isso não pode estar acontecendo. Mas já estava. E o pior era que tudo aquilo havia sido construído sobre um segredo.
As câmeras ainda estavam lá. E o amor, quando nasce em cima da mentira, cobra seu preço. A quinta-feira amanheceu chuvosa. Daquelas em que o céu parece pesado demais para se sustentar. Tiago saiu do escritório mais cedo, com um aperto no peito que ele não soube explicar. Quando entrou em casa, algo estava errado. O silêncio não era de paz, era de ausência. Alice dormia no berço, mas seu choro recente ainda parecia pairar no ar. Tiago seguiu pelo corredor e ouviu um som abafado vindo do banheiro. Soluços. Lívia? Ele bateu de leve na porta. Está tudo bem? Demorou alguns segundos até a porta se abrir. Lívia estava com os olhos vermelhos, segurando um papel amassado com as mãos trêmulas. Tentou se recompor rápido demais. Desculpa, eu não deveria chorar no trabalho. Tiago pegou o papel antes que ela a escondesse. Notificação de despejo. Você está sendo despejada? Ela assentiu, envergonhada. 3 meses de aluguel atrasado. Tenho 7 dias para sair. Vou para um abrigo até conseguir algo. Antes que pudesse pensar, as palavras escaparam da boca de Tiago. Fica aqui. Lívia arregalou os olhos. O quê? Temos um quarto vazio, sem aluguel. Você já cuida da Alice melhor do que qualquer pessoa. Faz sentido. Ela recuou imediatamente. Não, eu não sou caridade. Não é caridade, ele respondeu. É necessidade. O ar entre eles ficou denso. Você precisa de mim? Lívia perguntou baixinho. Tiago ia responder quando um choro suave veio do quarto de Alice. Lívia se virou para ir até a bebê. Foi então que viu. Uma luz minúscula piscava no abajur. Ela se aproximou devagar, franziu a testa, tocou no objeto. O mundo dela parou. Não, sussurrou. Lívia começou a procurar pela casa, no relógio da sala, no ventilador da cozinha, em todos os lugares. Câmeras. Quando Tiago entrou na sala, encontrou Lívia segurando uma delas na mão. O rosto dela estava pálido, os olhos duros. Você me vigiou esse tempo todo? Não era uma pergunta. Lívia, eu posso explicar. Explicar o quê? Ela interrompeu, a voz quebrando. Que fingiu confiar em mim enquanto me espionava? Ela respirava com dificuldade. Tudo o que eu te contei, minha história, meu irmão, minha dor, você já sabia? Tiago tentou se aproximar. Eu só queria proteger minha filha. E eu abri o meu coração para você, Lívia gritou. Eu pensei que havia algo real aqui. Ela jogou o papel no sofá e correu para o quarto pegar suas coisas. Alice acordou com o barulho. Mamãe, mamãe! O grito da bebê atravessou Tiago como uma faca. Lívia se ajoelhou, beijou a testa de Alice com desespero. Me desculpa, princesa. Ela olhou para Tiago uma última vez. Eu me apaixonei por você, mas não posso ficar com alguém que não confia em mim. E saiu, deixando Alice chorando e Tiago sozinho, com as câmeras ligadas. Mas pela primeira vez, elas não mostravam nada, porque o que realmente importava, ele acabara de perder. Perder. Os 3 dias seguintes foram os piores da vida de Tiago. Alice entrou em colapso. A bebê que havia aprendido a rir, a se arrastar, a reagir ao mundo, parecia ter desligado de novo. Chorava sem parar. Recusava comida. À noite, acordava gritando uma única palavra que rasgava o peito de Tiago como vidro quebrado. Mamãe, mamãe. E quando via que não era Lívia, o choro piorava. Tiago tentou de tudo. Contratou outra faxineira no dia seguinte. Alice gritou, se jogou para trás, bateu a cabeça no chão. A mulher saiu assustada, dizendo que não voltaria. A segunda não durou nem 1 hora. Alice fechou os olhos e virou o rosto, como se pudesse apagar aquela presença apenas ignorando-a. No trabalho, tudo começou a desmoronar. Tiago errava contratos, perdia reuniões. Os sócios marcaram uma conversa urgente. Você precisa de ajuda profissional, disseram. Para você e para a criança. Mas Tiago sabia. O problema não era técnico, não era médico. Era a ausência. Alice não estava doente. Ela estava de luto.
E ele também. À noite, sozinho na sala, Tiago cometeu o erro que mais doía. Abriu o aplicativo das câmeras. Assistiu gravações antigas. Lívia rindo, cantando. Alice gargalhando. A casa viva. Ele fechou os olhos, sufocado. Eu estraguei tudo, murmurou. Não foi por maldade. Foi por medo. Medo de perder outra pessoa. Medo de confiar. Medo de acreditar que algo bom ainda pudesse acontecer. No quarto dia, Tiago tomou uma decisão. Deixou Alice com a mãe dele e saiu. Foi até o antigo endereço de Lívia. O porteiro confirmou o despejo. Disse sem interesse que ela mencionara um abrigo na Zona Leste. Tiago dirigiu por horas. Visitou um, depois outro, depois outro. No quarto abrigo, ele a viu. Lívia estava sentada num beliche de metal, segurando algo nas mãos. Parecia menor, mas cansada. Havia olheiras profundas sob seus olhos. Quando ele se aproximou, reconheceu o objeto. Era uma foto de Alice. Lívia, ele disse, como se dissesse uma oração. Ela levantou os olhos. Por um segundo pareceu aliviada. Depois endureceu. Você não deveria estar aqui. Tiago se ajoelhou diante dela sem se importar com os olhares ao redor. Alice não come, não dorme. Ela está morrendo sem você. E eu também. Lívia balançou a cabeça, tentando conter as lágrimas. Você não confia em mim. Eu confio, ele respondeu, a voz quebrada. As câmeras foram o meu trauma falando. Mas sabe o que elas mostraram? Ela o encarou. Que você é a pessoa mais incrível que já conheci. Que minha filha te ama. E que eu... Ele engoliu seco. Que eu me apaixonei por você. O silêncio caiu entre eles. E, pela primeira vez desde a separação, Lívia não se levantou. Lívia fechou os olhos quando ouviu a declaração. As palavras que ela havia tentado ignorar nos últimos dias agora batiam de frente com tudo o que sentia. As mãos dela tremiam, ainda segurando a foto de Alice. Não diga isso, sussurrou. Não diga se não for verdade. Tiago não desviou o olhar. É verdade, e eu sei que errei. Vigiar você foi covardia, foi medo. Mas nada do que vi nas câmeras foi mentira. O amor que você sente por Alice, isso é real. Você é real. Lívia respirou fundo. As lágrimas finalmente venceram. Eu também me apaixonei por você, confessou. E foi isso que mais doeu. Porque amor sem confiança não sobrevive. Tiago assentiu, derrotado. Então deixa eu provar. Não com palavras, com atitudes. Ele estendeu a mão. Volta comigo. Pela Alice. Por nós. O caminho de volta foi silencioso. Quando entraram na casa, a mãe de Tiago estava no sofá com Alice no colo. A bebê chorava baixinho, exausta de tanto sofrer. No instante em que viu Lívia, tudo mudou. Alice esticou os bracinhos com tanta força que quase caiu. Mamãe! Mamãe! Lívia correu, pegou a bebê no colo. As duas choraram juntas, agarradas uma à outra, como se o mundo tivesse tentado separá-las à força. Eu tô aqui, princesa. Nunca mais vou embora. Lívia prometeu. Tiago observava com o peito transbordando. Naquela noite, depois que Alice finalmente adormeceu no colo de Lívia, Tiago cumpriu o que havia prometido. Trouxe todas as câmeras para a sala, uma a uma. Colocou-as sobre a mesa, em silêncio. Quero que você faça isso comigo, disse, pegando um martelo. Lívia hesitou, depois assentiu. O primeiro golpe ecoou pela casa. Depois o segundo. O terceiro. Metal quebrando. Plástico estilhaçando. Cada câmera destruída levava junto um pedaço da desconfiança que governava aquela casa por tempo demais. Quando terminaram, Tiago jogou os restos no lixo. Acabou. Sem segredos, sem vigilância. Só verdade. Lívia se aproximou. Segurou o rosto dele com as duas mãos. O beijo veio devagar, cuidadoso, como quem pisa em terra firme depois de quase se afogar. Não foi um beijo de urgência. Foi um beijo de recomeço. E, pela primeira vez desde a separação, a casa voltou a respirar. Os meses seguintes foram de silêncio bom. Não aquele silêncio vazio de antes, mas o silêncio que nasce da paz.
da rotina, da confiança. Reconstruída dia após dia. Lívia voltou a estudar. De manhã, livros e anotações espalhados pela mesa da cozinha. À tarde, Alice no tapete da sala. Cada brincadeira cuidadosamente pensada. Nada era aleatório. O ursinho um pouco mais longe para forçar os braços. As almofadas virando obstáculos. As músicas com palmas para coordenação. Alice florescia. Sentava sozinha. Se arrastava com velocidade surpreendente. Batucava objetos, gargalhava, chamava os dois de mamãe e papai sem confusão, sem medo. Os médicos chamavam de progresso extraordinário. Lívia chamava de amor em movimento. No aniversário de 1 ano e 7 meses de Alice, a casa estava decorada com balões rosa e brancos. A festa era pequena, íntima, apenas eles, a mãe de Tiago e 2 fisioterapeutas amigos de Lívia. Parabéns cantado, bolo sujando o rostinho da bebê, risos. Alice estava no chão da sala quando viu seu ursinho favorito no sofá. Começou a se arrastar em direção a ele como sempre fazia, mas então parou. Olhou para as próprias pernas, depois para o sofá. Lívia sentiu o coração parar. "Tiago", sussurrou, "olha!" Alice apoiou as mãozinhas no sofá, dobrou os joelhos. As pernas tremeram. Tentou uma vez, caiu. Tentou outra, e então ficou em pé. O mundo congelou. Ninguém respirava. Alice deu um passo. Depois outro. Soltou o sofá. 3 segundos eternos. "Vem com o papai, amor", Tiago chamou, de joelhos no chão, chorando. Alice sorriu, caminhou, caiu nos braços dele no 4º passo. Não importava. Ela tinha andado. Lívia caiu de joelhos ao lado deles. Os 3 se abraçaram no chão da sala enquanto aplausos e lágrimas se misturavam. "Eu te amo", Tiago disse, olhando para Lívia. "Você salvou minha filha. Você me salvou." Ele então tirou do bolso uma pequena caixa. "Alice te escolheu. Eu te escolhi. Agora, deixa eu te escolher oficialmente." Abriu a caixa, um anel simples, verdadeiro. "Casa comigo?" Lívia não conseguiu falar, só chorou. Depois assentiu. "Sim, sim." Alice bateu palminhas entre eles, rindo, sem saber que aquele era o começo definitivo de tudo. Mas o destino ainda guardava mais um presente, e ele chegaria quando menos esperassem. 1 ano e meio depois, a casa de Tiago já não era a mesma. Não porque tivesse mudado por fora, mas porque agora estava viva. Risos ecoavam pelos corredores, música tocava baixo pela manhã. Pequenos pés corriam pelo piso de madeira como se sempre tivessem pertencido àquele lugar. Alice, agora com quase 3 anos, atravessava a sala em disparada, rindo, com os cabelos presos em 2 coquinhos tortos. Quem a visse ali não imaginaria que aquela menina havia passado os primeiros meses da vida sem mover as pernas. Ela ainda fazia fisioterapia 2 vezes por semana, não por necessidade urgente, mas por cuidado e porque adorava. A fisioterapeuta era sua mãe. Lívia havia se formado. Com o apoio de Tiago, abriu uma pequena clínica na zona sul da cidade. Batizou o lugar de Clínica Gabriel, em homenagem ao irmão. Atendia crianças com dificuldades motoras, tratando cada uma como tratar a Alice, com paciência, técnica e amor. Tiago também mudara. Reduziu drasticamente a carga de trabalho. Passava mais tempo em casa. Preparava café, buscava Alice na escola. Aprendeu que sucesso não era mais contratos assinados, era presença. O casamento foi simples. Na sala da própria casa, Alice entrou como daminha, caminhando sozinha, carregando uma cestinha de pétalas, sem ajuda, sem medo, confiança pura. Numa tarde dourada de outono, Lívia sentou-se no sofá ao lado de Tiago, segurou sua mão e colocou-a sobre a própria barriga. "Estou grávida." O mundo parou outra vez. Tiago chorou como não chorava desde o dia em que perdeu Fernanda, mas agora
não era dor, era gratidão. Quando contaram a Alice, ela sorriu, colocou a mãozinha na barriga da mãe e anunciou com orgulho: "Meu bebê!" A casa, que um dia fora dominada pela desconfiança, agora transbordava amor. As câmeras haviam sido destruídas, o medo superado, a vigilância substituída por escolha. Porque aquela família não nasceu do sangue, nasceu da decisão diária de confiar. E às vezes, as câmeras escondidas não revelam os perigos que tememos, revelam os milagres que não ousávamos esperar.